Então agora vamos um pouco mais para a cripto do ponto de vista regulatório. Apesar de todas essas incertezas, apesar de todas essas dúvidas, ok? Mesmo com esse sentimento que nem sempre é positivo a respeito de cripto, analistas do JP Morgan seguem vendo numa possível aprovação do Clarity Act, né, uma legislação sobre a estrutura do mercado americano, como um fator positivo para o mercado para o segundo trimestre. Eles seguem vendo isso como um catalisador importante para o segundo semestre de 2026 ser muito positivo. Abro aspas para os analistas do JP Morgan. Embora o sentimento permaneça negativo, continuamos acreditando que uma possível aprovação da legislação sobre a estrutura do mercado, leia-se Clarity Act, poderá vir como um catalisador positivo para os mercados no segundo semestre do ano. Ok? Eu concordo que o segundo semestre do ano não vai ser tão ruim, hein? Concordo que não vai ser tão ruim, porque se a gente pensar que, segundo a análise de ciclo, o Bitcoin para de cair em outubro do ano seguinte ao all-time high, significa que parte do segundo semestre de 2026 teria tudo para ser positivo. Isso coincide com o que teremos do segundo semestre de 2026, que são as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. O Trump estava falando no dia de ontem que não está nem aí para as pesquisas, que não está nem aí para a popularidade dele, que ele vai fazer o que tiver que ser feito. Ele falou isso ontem, reverberamos essa fala dele ontem durante a nossa live das 16 horas com o pessoal da Premium Global. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Falar até papagaio fala. Quando ele fala que ele não está nem aí para a popularidade dele, que ele vai fazer o que tem que ser feito, é porque nesse momento é isso que ele precisa falar. Mas a gente sabe que lá no fundo não é exatamente o que ele pensa, tá? Existem dois grandes pontos de discórdia que estão atrasando essa legislação, né? A primeira expectativa para aprovação do Clarity Act era 15 de janeiro, e a gente já está começando março, tá? Tem dois pontos principais de conflito que eu acho que vale a pena ser destacados aqui. Um deles é como tratar o rendimento das stablecoins, né? A gente viu o CEO da Coinbase falando que se for para aprovar uma lei ruim, é melhor não aprovar nada, né? Ou seja, os bancos não querem que as corretoras cripto possam oferecer juros em stablecoin, enquanto as corretoras querem poder fazer isso, ok? Então, um dos motivos de essa legislação estar atrasada, segundo a primeira data, a expectativa que era 15 de janeiro, é esse lance de rendimento com stablecoin. Isso acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, ele foi lá e falou, a Casa Branca não ficou muito feliz, mas ele falou que era melhor não ter do que ter uma lei ruim. Ou seja, o Clarity Act está tentando defender o monopólio dos bancos de oferecer interesse por depósito de dólar. E os donos de corretoras não estão querendo deixar esse negócio passar desse jeito, tá? Outro ponto é o debate sobre conflito de interesse, que já aconteceu lá no Genius Act, lembram? Os democratas estão pressionando por restrições para impedir que altos funcionários do governo e as suas famílias, né, incluindo o presidente, possam se envolver em certas atividades financeiras relacionadas com cripto. A mesma coisa aconteceu a respeito do Genius Act, da lei das stablecoins. Absolutamente a mesma coisa, e agora está acontecendo a respeito do Clarity Act. Só para lembrar qual foi a solução lá nas stablecoins, lá para aprovar o Genius Act. A primeira família do presidente dos Estados Unidos, né, vocês sabem que o Trump, o Eric Trump e o Donald Trump Jr., e tem a menina lá que eu lembrei, que eu esqueci o nome dela, Ivanka, eu acho, Ivanka Trump, eles não são filhos do segundo casamento com a Melania Trump, né? O único filho do Trump com a Melania Trump é o Barron Trump, né? O Eric e o Donald Trump Jr. são filhos do primeiro casamento. Então, eles ficaram liberados, porque a World Liberty Financial já tem lá a USD1, né? E aqui, agora, a respeito do Clarity Act, esse é, mais uma vez, um dos pontos de conflito. O primeiro deles é com relação à rentabilidade, a juros pagos por depósito de stablecoins, que as corretoras não querem que seja um monopólio dos bancos, e os bancos querem que continue o jogo do jeito que está, obviamente, cada um olhando para o seu próprio umbigo. E o outro é justamente esse conflito de interesse sobre as restrições que impedem altos funcionários do governo e suas famílias
de se envolverem em atividades financeiras relacionadas a cripto. Ok? Beleza? Acabou por aí, João? Não, óbvio que não acabou por aí. Temos mais uma coisinha aqui para falar. A Tether, né? Todo mundo sabe quem é a Tether, emissora da USDT, mas não só da USDT, obteve a aprovação da Deloitte, um certificado, tá? Para o primeiro relatório de reservas vinculado à sua nova stablecoin regulada nos Estados Unidos, que é a USAT, né? A USDT, ela não está compliant de acordo com o Genius Act. Mas eles emitiram uma nova stablecoin chamada USAT, que essa sim está compliant com o Genius Act. Tá? Depois de anos de dificuldade nos seus relacionamentos com as principais empresas de contabilidade, a Tether obteve um certificado da Deloitte. A Deloitte analisou um relatório preparado pela Anchorage Digital Bank, que é o emissor da USAT, a USAT, e em uma carta divulgada, que é essa que vocês estão vendo na tela, na segunda-feira, no dia de ontem, a empresa de contabilidade afirmou que a Anchorage reportou 17,6 milhões em ativos de reserva, lastreados em 17,5 milhões de tokens USAT em circulação. Ou seja, 17,5 milhões de tokens USAT são lastreados por 17,6 milhões de ativos de reserva. Ou seja, tem mais reserva do que USAT em circulação. Tá? A capitalização total dos mercados do setor de stablecoins tem crescido. Chegou a 315 bilhões agora, mas segue muito próximo de máximo, 311 bilhões a capitalização de mercado das stablecoins como um todo. O USDT da Tether representa mais de 180 bilhões desse total, e o USDC da Circle ocupa o segundo lugar com 76 bilhões. Se eu não estou enganado, a USAT tem 20 e poucos bilhões, tá? Então, a USAT, ela surge depois da aprovação do Genius Act, e o Genius Act limita os tipos de ativos que podem lastrear stablecoins de dólar e exige que os maiores emissores passem a estar sob supervisão federal. Acho que todo mundo sabe disso, né? Então, o USAT foi estruturado para cumprir as regras do Genius Act. Apesar disso, importante deixar muito claro, deixa eu até voltar aqui para o relatório da Deloitte, as certificações de terceiros, como essa aqui, diferem de auditorias chamadas auditorias completas, ok? Elas oferecem, as certificações, elas oferecem um retrato das reservas num determinado momento, é uma foto, tá? Em vez de uma análise aprofundada das finanças da empresa. A Tether tem utilizado boa parte da receita gerada pelos ativos que lastreiam as stablecoins para investir em vários outros negócios. Eu cheguei a falar aqui sobre o interesse do Arduino de comprar parte da Juventus, do clube de futebol. Esse negócio especificamente não se concluiu, mas eles têm, por exemplo, participação majoritária numa empresa agrícola latino-americana chamada Adecoagro. Eles têm participação em um aplicativo de saúde focado em privacidade. Eles têm participação na plataforma de vídeos chamada Rumble, que é concorrente do YouTube. E mais recentemente eles investiram 200 milhões de dólares no marketplace digital chamado Whoop. Ou seja, a Tether não está envolvida somente com cripto, mas ela segue buscando meios de transmitir confiança para que cada vez mais o USDT e agora nos Estados Unidos o USAT sejam utilizados. Tá? E esse relatório da Deloitte foi a última tentativa de construir essa confiança.